Tá dando ruim aí a fuga dos Bolsonaro. Saiu notícia aí, já na sexta-feira, de que a Polícia Federal passou a monitorar o Bolsonaro e que passou a monitorar uma possível fuga para a Argentina. Eu falei aqui, olha, tinha rumores aí na extrema-direita, muita gente pedindo para o Bolsonaro pegar aí um carro e ir direto do Rio de Janeiro para a Argentina, o que seria aí umas 16, 15, 16 horas de viagem, talvez mais, né? E aí, o que aconteceu é que a Polícia Federal passou a monitorar isso aí. Peraí, onde está Bolsonaro? Bolsonaro está embarcando em algum lugar, ele continua na casa dele em Angra dos Reis, enfim, para ver se não aparece o Bolsonaro de repente na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, enfim, em algum outro país. O que dizem é que ele iria para a Argentina, porque além de ser um país maior que o Paraguai, o presidente é amigo, entre aspas, dele. Enquanto isso, a Michelle Bolsonaro tinha anunciado, olha, logo depois da operação contra o Bolsonaro, ela decidiu sambar nas lágrimas do Bolsonaro e ela anunciou que iria para os Estados Unidos nesta segunda-feira, dia 12. Pois bem, não foi a Michelle Bolsonaro. Ela iria com a Damares para pregar em igrejas evangélicas lá nos Estados Unidos. Estavam até, segundo a assessoria aí dela, estavam até vendendo ingresso para as pessoas verem a Michelle. Ou seja, não era uma fuga, hein, gente? Vende ingressos, diz ela. Ela cancelou. A Damares é quem avisou, não, a Michelle não. A Damares avisou que, ó, tô indo sozinha, porque devido ao que está acontecendo no Brasil, a Michelle cancelou. O que acontece é o seguinte, os advogados da Michelle, os advogados criminais dela, os advogados civis da Michelle estão assistindo todos os vídeos do Plantão Brasil, devem ser inscritos no canal com o sininho ativado, viu? Eu falei um A da Michelle, eles já ameaçam me prender. Pois bem, os advogados criminais da Michelle estão com medo que ela indo para os Estados Unidos, isso possa pegar mal lá no STF, porque podem pensar, pô, ó, essa aí já tem, essa deve aí, tá temendo e já tá fugindo. E que isso possa complicar a situação jurídica dela. Lembremos, a gente sabe que a delação do Tenente Coronel Cid falou alguma coisa de Michelle Bolsonaro. Não sabemos o quê. Também sabemos que o Tenente Coronel Cid odiava a Michelle Bolsonaro. Então, se ele falou coisa dela, ele não falou pouco. E ele não falou assim, olha, tentando aliviar a barra dela. Lembremos, ele adorava o Bolsonaro e ele odiava a Michelle Bolsonaro. Temos aí conversas do Tenente Coronel Cid com assessoras da Michelle Bolsonaro, em que ele mostra não só que ele não gostava dela, mas que ele se incomodava pela sanha da Michelle Bolsonaro em roubar dinheiro público. Ela mandava ali a ajudância de ordens do Bolsonaro, lembre-se, tinha alguns militares ali, que a função deles era cumprir ordens do Bolsonaro. Então o Bolsonaro falava, ó, faz tal coisa, eles faziam. E aí, além de cometer crimes para o Bolsonaro, eles eram obrigados a cometer crime também para Michelle Bolsonaro, que falava, olha, eu vou comprar flores para a esposa do ministro tal, a Patrícia Bravanel, esposa do Fábio Faria, que era ministro do Bolsonaro. Vou comprar flores para a esposa dele, tá? Que é minha amiga. Vai custar R$4.200. R$4.000 de flores. Você pode sacar lá do cartão corporativo e pagar para mim, tá? Olha, a pessoa, primeira dama, que dá presente para uma amiga, ela não paga com dinheiro público. Ela saca da conta dela e paga flores de 4 mil, de 10 mil, de 100 mil, se ela quiser. Agora, com dinheiro público, olha, tem a faculdade do meu primo, paga lá, com dinheiro público do cartão corporativo. Aí, quando falaram para Michelle, ó, Michelle, para, ela falou, ó, então agora vamos fazer assim, vocês sacam e vocês vão na agência e fazem o depósito em pessoa e fazem os pagamentos em dinheiro vivo. Não façam mais direto do cartão corporativo. Aí o Cid tentou explicar, não, Michelle, o problema é que você não tem como comprovar que você ressarciu os cofres públicos. Ela falou, não, mas eu tenho as notinhas de tudo que eu gastei. Mas você tem a notinha, não explica de onde veio o dinheiro, só explica que foi gasto. A Michelle, obviamente, a sanha dela de roubar dinheiro era muito grande, então a Michelle não entendeu e passaram a cometer o crime daquela maneira. Isso é o que foi divulgado. Agora imagine que isso é a pontinha do iceberg. Pontinho. Então a Michelle sabe que o dela tá na reta, e ela sabe que ela ir para os Estados Unidos ia piorar consideravelmente a situação dela, porque apareceu uma fuga. Porque veja, nós sabemos dessa parte dos crimes da Michelle Bolsonaro. Agora, se tem alguém que sabe de todos os crimes que cometeu, é a própria Michelle. Então, se ela tá aí com medo, quem sou eu para dizer que não? Cancelou a ida aos Estados Unidos, então esse plano aí da Michelle deu ruim. Os advogados estão com medo não dela poder ser presa e tal, nesse exato momento, mas de que ela aí, o Alexandre possa falar na próxima leva de investigação, a Polícia Federal já pede, ó, pega o passaporte dela, essa aí tá aí andando para lá e para cá, viajando para fora, pega o passaporte dela também. Então,
tá ruim aí a situação da Michelle. A Polícia Federal também passou, e ó, isso graças aí, em parte graças aos plantonistas, porque quando isso aconteceu, eu fiz uma mega campanha lá no Twitter, isso chega nas autoridades, que foi quando o PL anunciou que ia alugar um avião de fuga para o Bolsonaro e para a Michelle. Não era um avião de fuga, eles anunciaram que iam alugar um avião que ficaria 24 horas por dia, 7 dias da semana ali para a Michelle Bolsonaro e o Bolsonaro utilizarem quando quisessem, principalmente para a Michelle, mas se ela não estivesse utilizando, o Bolsonaro poderia utilizar. Então a Polícia Federal passou na época a monitorar para ver se não tem aí um risco de fuga, alguma coisa do tipo. Por quê? Porque apesar de você ver, eu fico pasmo às vezes como os jornalistas aí da grande mídia, e depois que passa a operação, parece que eles têm amnésia. Eles esquecem que essas pessoas estão sendo investigadas, esquecem que a Polícia Federal continua e já sabe de muito mais do que a gente sabe, esquecem, falam, não, porque, olha, era um avião para eles usarem, não há risco de fuga. Como que é? Eu lembro na época a Globo News falando que não tinha risco de fuga do Bolsonaro, como se não tivesse andando a investigação contra ele, como se ele não tivesse cometido todos os crimes. É óbvio que tem risco. Então a polícia passou ali a monitorar. O que acontece é que não temos mais notícia desse avião, não se sabe nem se continua o PL utilizando esse avião. Mas se o PL continuar pagando esse avião aí para Michelle, e olha, se eu tiver que apostar, eu aposto que sim, viu? Continua pagando. O Valdemar nem ia cortar isso sem que saísse na imprensa, alguma coisa assim e tal. Esse avião está sendo monitorado. Então a chance aí de fuga pelos ares está bem menor da família Bolsonaro. Agora, por terra, estão monitorando. A Polícia Federal percebeu o seguinte, não é a primeira vez que o Bolsonaro fala aí que tem rumores de que ele vai para a Argentina. E em dezembro, dia 8 de dezembro, o Bolsonaro desembarcou em Buenos Aires e ele foi usando o RG. Antes, exatamente aí para não correr o risco de ser preso, de parecer que ele estava fugindo na época, agora se é fuga mesmo. Quem foge não avisa. Na época, 2 dias antes, os advogados do Bolsonaro entraram lá no STF, soltaram lá uma nota para o Alexandre de Moraes dizendo, olha, com um pedido, olha, o Bolsonaro pode sair do país, ele vai entrar na Argentina com RG, viu? Tá aqui o aviso, não está fugindo, está indo e volta dia tal. Ele vai com o seu assessor especial Marcelo Câmara. Marcelo Câmara que foi preso aí na quinta-feira, tá? Este Marcelo Câmara, que era um dos principais articuladores do golpe de Estado. É o cara que viajava com o Bolsonaro depois que o Bolsonaro já não era mais presidente. Esse é o nível de contato que tinham Marcelo Câmara e Bolsonaro. Ele estava 24 horas por dia com o Bolsonaro. Pois bem, a Polícia Federal ficou super desconfiada agora, porque o Bolsonaro já tem aí experiência em ir para a Argentina e suspeita-se que na ida do Bolsonaro para a Argentina ele possa ter já visto coisas para uma possível fuga. Por quê? Porque alguns podem dizer, mas Thiago, naquela época, que é exatamente o que fazem os jornalistas da grande mídia, que desinforma de uma maneira que eu fico pasmo. Mas, Thiago, no dia 8 de dezembro, não tinha nada contra o Bolsonaro, não tinha risco dele ser preso na época. Pô, é claro que tinha. É claro que tinha. Tudo isso que as investigações estão mostrando agora, em dezembro, as investigações já sabiam de tudo isso e muito mais. O que a gente ficou sabendo na quinta-feira são porque estão trechos ali daquelas mensagens, depois o vídeo foi tornado público, da decisão do Alexandre de Moraes. Lembre-se, quando a polícia está num inquérito, está numa investigação, com a Procuradoria-Geral da República agora, o Alexandre de Moraes é o relator do caso, então ele tem acesso a provas que a gente não tem. A Polícia Federal pede prisões e pede 48 mandados aí, alguns de busca e apreensão, outros de outras medidas restritivas e tudo mais. A polícia, quando faz esse pedido, mesmo o juiz do caso, que é o Alexandre de Moraes, já tendo acesso às investigações, o pedido, para ser legal, para não ser uma coisa ilegal, ele tem que ser minimamente bem feito. Ou seja, você coloca o mínimo de provas possíveis e só aquelas que você sabe, essas provas podem ser tornadas públicas, porque isso não vai atrapalhar a investigação. E aí, coloca-se essas provas ali. O Alexandre de Moraes, ele pega daquelas provas, enxuga, ainda tira várias do requerimento da polícia e fala, estou aqui deferindo o pedido, ou seja, aceito aqui o pedido, ordenando busca e apreensão, prisão, colocar tornozeleira em alguns, enfim, pegar o passaporte do Bolsonaro, baseado em... E aí ele coloca também o mínimo de provas possíveis. Eu vou te dar um exemplo. Ficamos sabendo aí na quinta-feira e nos últimos dias que tem um general, que é o general Teófilo, Esteban Teófilo. Esse general, ele garantiu ao Bolsonaro e ao tenente-coronel Cid que ele colocaria as tropas dele nas ruas para garantir o golpe. Esse general foi um dos que mais visitou o tenente-coronel Cid na cadeia. Quando o tenente-coronel Cid foi preso, boa parte ali da
e nas semanas seguintes, boa parte ali das provas que a Polícia Federal tinha foram tornadas públicas. Foram mensagens aí do Cid com as assessoras da Michelle, que eu acabei de citar, foram mensagens do Cid com generais, mensagens da esposa do Cid com a filha do general Vilas Boas, ali falando de golpe e tudo mais. Não veio à tona nenhuma das mensagens do tenente-coronel Cid com o general Teófilo, que já tinha garantido que colocaria as tropas. A Polícia Federal já tinha acesso a essas mensagens, porque o tenente-coronel Cid deixou suas mensagens na nuvem, na iCloud, ou seja, no Google Drive. Então a Polícia Federal já tinha acesso às mensagens dele antes até de fazer busca e apreensão na casa dele e de prendê-lo. Por que essas mensagens só vieram à tona agora? Porque se fossem à tona naquela época, a Polícia Federal talvez não tivesse todos os elementos aí para ir para cima do general, e aí o general obviamente ia pegar e jogar o celular dele no bueiro, ia jogar no lixo, ia queimar o celular dele. Ia queimar os computadores, ia revirar sua casa, seus escritórios, seus endereços em busca de documentos que o incriminem para destruí-los. Isso que faria o general, lá atrás em maio. Porém, como a Polícia Federal não mostra, esse é só um caso. Agora imagina os outros todos aí que foram alvos e que nem imaginavam que seriam alvos. Como a Polícia Federal não exibiu essas conversas, essas provas que já tinha, só exibiu ali 1% do que tinha, o que acontece é que a polícia fez a operação teve o elemento surpresa e pegou, por exemplo, anotações de próprio punho escritas à mão na casa do general Heleno. Um outro general, deve ter pego muita coisa também na casa do general Teófilo. Se a Polícia Federal tivesse lá atrás mostrado essas mensagens envolvendo o general Heleno também, o que aconteceria? Aconteceria que não teríamos essas anotações na casa do general. Ele ia mandar algum dos empregados dele lá, militar, que esses generais eles usam militares aí, recrutas, como empregados domésticos, como ajudantes de ordem, gratuitos, pagos com dinheiro público, tá? E aí, gratuitos para ele, né? Quem paga é a gente. Ele ia mandar um dos empregados dele lá, recrutas, fazer uma vistoria na casa dele e acabar com essas provas todas, dar um fim. Imagina como seria ruim para a investigação. Então agora você imagina que já tinha, sim, risco de fuga do Bolsonaro em dezembro. E agora o risco é muitíssimo maior, muitíssimo, porque agora, segundo aí todos os bolsonaristas, o Bolsonaro percebeu, ele será preso e não tem volta. Não vai ter acordo. Não adiantou ele ameaçar o Arthur Lira, não adiantou ele fazer live lá na revista Fórum ameaçando todo o Centrão, não adiantou ele falar, olha, teve um parlamentar do Centrão que me disse, aí líder de partido, que me disse em fevereiro de 2019 que se eu não desse um ministério pro Centrão, eu não governava. Posso citar nomes, hein? Falou o Bolsonaro numa live. Eu mostrei aqui o vídeo dele. Não mostro de novo porque eu vou te poupar aí de ver bandido falar. Mas aquela ameaça era diretamente ao Kassab e a um líder de outro partido. Alguns acham que era o Ciro Nogueira. Eu acredito que não. Deve ser algum outro do Centrão que não era o Ciro Nogueira, chegou a ser até ministro do Bolsonaro. Acredito que outro. Mas enfim, não adiantou nada. Agora ele percebeu, pô, não adianta, eu posso ameaçar aí quem for? Não dá pra mim, serei preso. É isso que tá na cabeça do Bolsonaro. Ele será preso, não tem aí saída pra prisão. Então, se o próprio Bolsonaro acredita que será preso, e veja, se isso tá a ponto de sair na imprensa, e até o pessoal da extrema-direita falar sobre isso abertamente, imagina a Polícia Federal que tá monitorando tanto de detalhes que eles já não sabem, que a gente não sabe, sobre o que se passa aí no bolsonarismo. Lembre-se, a Polícia Federal tem um grupo que foi formado no final do ano passado com o TSE. Esse grupo é exatamente para monitorar fake news, tudo mais, etc. Estão monitorando aí 16 mil grupos de WhatsApp e Telegram. Então eles sabem bem aí do clima, das coisas como estão. Já estão monitorando para que não tenha chance de fuga. Eu vou ficar eu acredito que todo o Brasil vai ficar extremamente decepcionado e vai virar chacota a Polícia Federal e até o Alexandre de Moraes, se o Bolsonaro aparece amanhã depois na Argentina ou no Paraguai e fala, ó, não volto mais pro Brasil. E aí alguns falam, Thiago, mas ele pode ser colocado na lista da Interpol? Não pode. O número 2 da Interpol é um delegado da Polícia Federal indicado pelo Bolsonaro, não dá nem pro Lula mudar, é Interpol, é um órgão internacional. O número 1 da Interpol é um trumpista, indicado pelo Donald Trump. A Interpol não colocou Alan dos Santos na lista, não vai colocar nem depois que ele for condenado. No caso do Bolsonaro, vai ser vai levar anos para que a Interpol coloque o Bolsonaro na lista. Vai ter que ter o julgamento inteiro, passar aí um tempão, o julgamento deve demorar um ano, ser tornado réu, julgado, tudo mais, todos os recursos, aí que pode ser colocado na lista, aí vai ter que passar pelo bolsonarismo que tem na Interpol, e aí chega ainda correndo o risco do Milei e falar, não, vou conceder asilo político para ele aqui, ó, pronto, dane-se, vamos ignorar a Interpol. Olha só a desgraça que pode acontecer. Então estão todos aí monitorando, os planos do Bolsonaro estão sendo frustrados um atrás do outro, e veja,
sofrendo aí, comendo pão que o diabo amassou, e o cara até hoje não foi se encontrar com a esposa de novo. E ó, tem uma coisa engraçada. Tava marcado agora para logo depois do carnaval, para esse sábado, um evento do PL Mulher no Rio de Janeiro. E eu tava aí procurando, não vi mais, não estão mais falando desse evento. Parece que foi cancelado, ou vão anunciar aí o cancelamento. Acho que não vai ter. Por quê? O evento do PL tá sempre o Valdemar da Costa Neto, tá o Bolsonaro, estão vários parlamentares bolsonaristas, como é no Rio de Janeiro, ia estar todos os bolsonaristas do Rio de Janeiro lá, Hélio Negão, Pazuello, o Tony de Paula, é capaz até daquele Quaquá do PT, que é amigo desses bolsonaristas, pintar lá, né, que é amigo de todos. Mas enfim, no evento do PL Mulher estariam vários investigados pela Polícia Federal. E aí o que acontece? Eles não podem se comunicar. Então, obviamente, é óbvio que eles não podem estar no mesmo evento. Senão vai ser todo mundo preso. A Polícia Federal aparece e prende todo mundo no mesmo dia, ou no dia seguinte. Então agora não se sabe nem como serão esses eventos aí para promover o PL que estavam fazendo. Então até os planos aí da Michelle Bolsonaro, mesmo se ela acabar não sendo presa, vamos supor aí que se confirmem todas essas denúncias aí de roubo de dinheiro do cartão corporativo e que seja só isso contra a Michelle. Ó, matou as carpas do palácio e roubou muito dinheiro do cartão corporativo. Até ela ser presa por isso, demora. É peculato, não é um crime aí não é um crime violento, de golpe e tal, demora. Então, capaz ela ficar um tempão solta ainda. Só que o plano dela envolve diretamente usar a imagem do Bolsonaro e depende do Valdemar e de outros investigados que estão ali, que não podem se comunicar. Então, ferrou aí pra Michelle os planos aí políticos dela. Tá bem difícil a situação da extrema-direita, viu? Mas calma, muita calma, vai piorar. Peço sua inscrição no canal. Falou!